Juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler, Carl Gustav Jung foi um dos fundadores da psicanálise ou da chamada psicologia profunda moderna, um campo da ciência que se concentra em lidar com as energias inconscientes que se movem através de cada um de nós. Apesar de ter sido muito elogiado por Freud, Jung afastou-se dos seus ensinamentos, acabando por fundar a sua própria escola de psicologia chamada psicologia analítica. Alguns dos conceitos mais importantes na obra de Jung são tipologia de personalidade, individuação e também arquétipos como persona, sombra, anima e animus. Neste contexto, um arquétipo é um modelo universal comum em muitas culturas que influencia o comportamento humano. Apesar de ser considerado principalmente um psicanalista, Jung fez enormes contribuições ao domínio da filosofia. Sua abordagem particular sobre o assunto é frequentemente chamada de filosofia junguiana. Ele escreveu muitos livros como Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas e Pensamentos e as relações entre o ego e o inconsciente. Todo o seu trabalho foi sobre como ajudar as pessoas a navegar pela complexidade de sua psique, para ajudá-las a se compreenderem melhor para se curarem. Jung estava particularmente interessado no processo de individuação, em como expressar a verdadeira essência de sua personalidade e em como se desenvolver em uma pessoa madura e completa. Quando as pessoas conseguem harmonizar a sua consciência, a parte da psique que está consciente responde ao seu entorno, com a sua inconsciência, a parte da psique na qual as atividades mentais e psicológicas ocorrem sem a consciência do indivíduo, elas podem compreender o seu eu, que é a sua psique como um todo, unificando a consciência e o inconsciente. Aprender a se conhecer é fundamental, então para te ajudar a aprender mais sobre como se conhecer melhor, aqui estão 7 ensinamentos da sabedoria de Carl Jung. Dr. Mandalas. Carl Jung disse, Mandala é o caminho para o centro, para a individuação. Segundo Carl Jung, o self pode ser representado na forma de uma mandala, que é um círculo contendo diferentes setores, é um diagrama com diferentes componentes, cada um representando um aspecto que revela o self. Muitas vezes parece um círculo que, segundo Jung, reflete um espaço sagrado. Quando você desenha sua própria mandala pessoal, ela se torna uma das melhores maneiras de ver o seu eu interior em seus aspectos mais essenciais. No centro da figura reside o núcleo do eu. O self é o aspecto central da personalidade e da vida de um indivíduo. Então, ao redor do círculo, estão o mundo exterior e o mundo interior. A metade superior é o mundo exterior e representa o nosso entorno e o meio ambiente. A metade inferior mostra o mundo interior, o que está dentro de nós. O mundo exterior está em conexão com a consciência, o ego e a personalidade. A consciência é tudo o que conhecemos diretamente, o ego é a entidade que nos ajuda a organizar tudo o que percebemos, pensamos, memorizamos e sentimos, e a persona é essencialmente o papel que desempenhamos na sociedade. Quando o ego é dominado por sentimentos, percepções ou pensamentos, alguns deles são redirecionados para a inconsciência pessoal, muitas vezes voltando à nossa consciência por um breve momento enquanto sonhamos. O mundo interior, na metade inferior, está em conexão com o inconsciente coletivo, com a sombra, a anima e o animus, todos fontes de comunicação entre a consciência e o inconsciente coletivo. A inconsciência coletiva é separada da inconsciência pessoal. É a parte que une as pessoas por meios invisíveis. Jung usou esse conceito para explicar as semelhanças nas mitologias ao redor do mundo. Ele acreditava que o inconsciente coletivo tinha profunda influência na vida dos indivíduos, contendo símbolos, os chamados arquétipos, que proporcionam aos indivíduos significado em relação às experiências de vida pelas quais passam. A sombra, parte do mundo interior, é considerado o aspecto mais perigoso do eu, consistindo em todos os instintos animalescos, agressivos ou sexuais inaceitáveis. Normalmente, as pessoas não têm muita consciência da sua sombra, que muitas vezes é projetada em outras pessoas e objetos. A dupla anima e animus está relacionada a uma polaridade masculino-feminina. Anima é o lado feminino da forma masculina, enquanto animus é o lado masculino da forma feminina.
O eu é a energia abrangente que integra e organiza a nossa personalidade, reunindo os processos conscientes e inconscientes. A mandala não é apenas uma forma de arte, mas também uma ferramenta de psicoterapia que cada um de nós pode utilizar. Por um período de tempo, Jung desenhava mandalas todos os dias e analisava o estado de sua psique olhando para a mandala que acabará de desenhar. Ele também incentivou seus pacientes a desenharem suas próprias mandalas. Existem muitos cursos de formação em como desenhar mandalas e também podemos tentar desenhar uma por dia para nos entendermos um pouco melhor. Por exemplo, um paciente de Jung desenhou essas 3 mandalas, em momentos diferentes. A primeira mostra os 4 estágios da Lua, depois na segunda mandala aparece o Sol, o que reflete uma diferença maior entre o entorno e a inconsciência, assim, uma menor conexão entre o eu e o ambiente. Então, no final, na terceira mandala, o Sol está prestes a se pôr. O paciente havia desenhado a última mandala pouco antes de sua morte. Como cores, o amarelo geralmente representa a intuição, o azul representa a mente, o vermelho representa os sentimentos e o marrom representa as sensações. Com base nas cores e formas que usamos quando desenhamos a mandala, de preferência com a ajuda de um psicoterapeuta, podemos identificar os arquétipos correspondentes que poderiam então ser interpretados para dar sentido às nossas lutas internas. Entenda seus impulsos subconscientes de acordo com Jung. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. A sombra é um dos arquétipos mais importantes de acordo com Jung. É uma parte do nosso subconsciente que vem à tona nos momentos mais inesperados, muitas vezes nos pegando de surpresa. A sombra é aquela parte de nós mesmos que não conseguimos reconhecer e que vem à tona por meio de sonhos ou de impulsos subconscientes na vida diária. Todos nós já tivemos momentos em que fizemos algo, mas imediatamente depois não tínhamos ideia do motivo pelo qual o fizemos. Talvez tenhamos ficado zangados com algo ou alguém do nada, entramos em uma sala diferente ou respondemos a uma pergunta de uma forma bizarra, sem saber o motivo. Talvez tenha sido a sombra que nos dirigiu? Quanto mais rigidamente você age na vida real, quanto mais você segue as regras feitas por outros ou as regras autoimpostas, desconsiderando suas emoções, mais você deixa de reconhecer sua sombra. Se você fizer isso, você deixará de conhecer a si mesmo. Portanto, você só poderá conhecer verdadeiramente a si mesmo se também conhecer sua sombra. E esse processo de conhecer sua sombra pode exigir muito esforço. Muitas vezes, as coisas que descobrimos na nossa sombra são desagradáveis, pois a nossa sombra inclui as partes escuras de nós mesmos, as nossas tendências agressivas e desejos sexuais reprimidos e qualquer coisa que não possamos aceitar no nosso comportamento social diário. Mas a amarga ironia é que quanto mais tentamos manter-nos afastados dessas partes obscuras, mais elas controlam as nossas vidas de formas invisíveis. E quando isso acontece, muitas vezes projetamos todas essas atitudes negativas nos outros. Por exemplo, toda vez que você fala de forma intensamente negativa sobre outra pessoa, você pode ter certeza de que todos esses traços negativos também estão dentro de você, na sua sombra. Caso contrário, você não estaria tão apaixonadamente envolvido nessa discussão. Quando você julga alguém pela aparência, talvez diga que ele está acima do peso, mal vestido ou muito magro, é provável que você também esteja inseguro consigo mesmo e, para evitar sentir ansiedade, sua psique faz com que você projete aqueles sentimentos negativos que fazem parte da sua sombra para os outros. Para parar de projetar e começar a assumir o controle de sua sombra, primeiro você precisa estar ciente de quando está projetando. Pare toda vez que pensar ou falar com paixão sobre algo negativo em outras pessoas e examine-se da mesma maneira. Existe algum outro sentimento negativo do qual você precisa estar ciente e que está relacionado a você pessoalmente? Por exemplo, se você se surpreender falando mal de um colega que usa seu carisma para se safar de alguma coisa no trabalho, é provável que você realmente deseje ter esse carisma para progredir na vida da mesma maneira, mas não o faz. Se você não sabe como fazer isso, prefere acusar o outro de jogar injustamente. Ao se questionar,
você poderá descobrir muitas coisas desagradáveis sobre você e, ao descobri-las, saberá no que precisa trabalhar para se libertar delas e assim elas não controlarem mais sua vida. Conhecer a sua sombra faz parte do conhecimento do seu verdadeiro eu. Conheça seus medos nas palavras de Jung e descubra o que uma pessoa mais teme e é aí que ela se desenvolverá a seguir. Jung tratou muitos pacientes que sofriam de transtorno de ansiedade e entendeu que o que eles mais precisavam era de coragem para enfrentar seus próprios medos. Ele considerou uma boa prática analisar seus medos, pois, após essa análise, poderia entender em que direção eles deveriam se desenvolver. Infelizmente, porém, muitos optam por não correr riscos na vida, preferindo desistir dos seus sonhos do que fracassar e potencialmente envergonhar-se. Quando esta tendência domina os indivíduos, eles podem tornar-se neuróticos. Não importa o quão corajosos pareçamos para a sociedade, todos temos os nossos próprios medos. Ninguém no mundo é verdadeiramente destemido. O que podemos aprender com os estudos de Jung sobre seus pacientes em relação ao enfrentamento de seus medos interiores é que, ao analisar nossos medos, podemos descobrir em que área de nossa vida devemos trabalhar. Se evitarmos permanentemente enfrentar os nossos medos, permaneceremos num casulo, num espaço confortável, mas isso não nos fará felizes a longo prazo. Ao nos recusarmos a olhar para dentro de nós mesmos, ao nos recusarmos a nos conhecer melhor e a encontrar soluções para os nossos medos, deixaremos de crescer. Por exemplo, o seu medo de falar em público pode impedi-lo de avançar na sua carreira. Evita falar durante grandes reuniões ou participar ativamente em conferências de negócios. Superar o seu medo só pode acontecer quando você começar a conhecê-lo melhor e identifique-o, reconheça-o e, em seguida, encontre as razões pelas quais esse medo é infundado. No caso do nosso exemplo, analise as ideias que você tinha em mente e por que não as apresentou. Eles eram melhores que os de seus colegas? Se sim, então você não tinha motivos para não expressar sua ideia na reunião. Para começar a falar mais em público, você pode praticar na frente de um espelho ou, melhor ainda, gravar você mesmo e revisar o vídeo. Você não apenas será capaz de ver o que faz e o que não gosta e corrigir isso, mas também ficará mais confortável ouvindo sua voz e se vendo nesse contexto, o que significa que você se sentirá mais confiante, o que melhorará seu desempenho. Se o seu medo tem raízes mais profundas, talvez causadas por um evento traumático durante a sua infância, então você precisa olhar profundamente dentro da sua memória, de preferência com a ajuda de um psicoterapeuta licenciado, para identificar e confrontar esses momentos. Para realmente se conhecer e evoluir, uma das melhores maneiras é enfrentar seus medos e as raízes desses medos. Enfrente suas emoções. Carl Jung nos diz: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar suas próprias almas. Segundo Jung, doenças psicológicas como as neuroses sempre estiveram na base do sofrimento legítimo. Esse sofrimento muitas vezes está enterrado tão profundamente dentro de nós que se torna muito difícil lidar com ele. As emoções dolorosas que muitas vezes tememos enfrentar são desenvolvidas a partir de traumas, rejeição, perda, fracasso ou abandono. Não basta estar mentalmente consciente dessas emoções enterradas, é importante também ter a coragem de senti-las em sua forma bruta, para enfrentá-las verdadeiramente. Quando temos muito medo de enfrentá-los, nós os mascaramos, entramos em atividades autolesivas, em vícios, ou fechamos o coração, adotamos comportamentos mais rígidos e temos medo de demonstrar nosso sofrimento. A maneira de parar de fugir do enfrentamento da nossa alma é entender primeiro que não foi o acontecimento que nos traumatizou, mas sim o conjunto de crenças que construímos depois em torno daquele acontecimento. Talvez depois de sofrer aquele episódio traumático, você tenha começado a se ver como um ser humano inútil, que não é bom o suficiente ou merecedor o suficiente. Depois de identificar essas crenças, você precisa começar a questioná-las, encontrar evidências em sua vida atual de que essas crenças não são verdadeiras e construir um sistema de crenças melhor e mais positivo sobre você. Por exemplo, imagine que você foi criado em uma família disfuncional, com pais alcoólatras que regularmente o negligenciavam, fazendo você se sentir inútil, mas também com vergonha deles. Assim como seus pais o negligenciaram quando criança,
Quando adulto você descobre que seu parceiro está fazendo o mesmo e todas as lembranças do passado agora vêm e o assombram. A tristeza que você sente por causa do seu parceiro será amplificada pela tristeza que você sente desde a infância, piorando tudo, impedindo que você se concentre até mesmo nas tarefas diárias mais básicas, podendo até resultar em depressão clínica. Você não deve fugir dessas primeiras memórias sobre sua infância, mas sim investigar o sistema de crenças que herdou dela e questioná-lo. Um exemplo de crença que o influencia negativamente pode ser que você pensa que não é amável o suficiente, que não merece amor, que se alguém o conhecesse melhor, não gostaria de você e, se demonstrar que gosta, você acredita que deve haver algo errado com eles. Você precisa mudar esse sistema de crenças por um melhor. Aquele que reflete melhor a pessoa digna que você é hoje. Um exemplo de sistema de crenças que o ajudaria a se sentir mais amável poderia ser começar a dizer a si mesmo que de fato você não é perfeito, mas ninguém mais o é, e tudo bem. Você tenta trabalhar consigo mesmo todos os dias, se esforçando no autodesenvolvimento, tentando ser justo com as outras pessoas, dá o seu melhor no trabalho e aposta tudo nos relacionamentos. Tenha primeiro a sua própria validação e depois procure a validação de outras pessoas. Você só pode construir emoções positivas sobre uma base sólida de amor próprio, um bom conhecimento de si mesmo e do que você é capaz. Sua visão de si mesmo ficará mais clara se você investigar suas emoções mais profundas, seu sofrimento interior e as crenças que construiu em torno dele. Você não pode realmente conhecer a si mesmo se não tiver a coragem de examinar sua alma e suas emoções de dentro para fora. Entenda seus sonhos. Para citar Carl Jung, são os fatos a partir dos quais devemos proceder. Jung considerava os sonhos como mensagens do inconsciente. Eles têm o papel de restabelecer o equilíbrio psíquico. Tudo o que não foi totalmente processado pela mente consciente durante o dia volta para nos assombrar em nossos sonhos. Jung acreditava que o material dos sonhos contém principalmente sentimentos reprimidos que não queremos mais enfrentar, por isso criou um método de interpretação dos sonhos que chamou de imaginação ativa. Em primeiro lugar, os pacientes tinham que escrever o sonho logo após acordarem. Em seguida, tiveram que identificar os símbolos-chave que aparecem no sonho e fazer associações entre eles, conectando-os com os acontecimentos de sua vida diária. Através deste processo de imaginação ativa, Jung guiou seus pacientes através de um processo de reviver o sonho, enquanto ainda estavam acordados. O objetivo era chegar à história dentro da história do sonho. Por mais boba que fosse a história do sonho, Jung acreditava que sempre existe um significado mais profundo. Ao reviver o sonho, obrigamo-nos a interagir com as figuras oníricas de forma ativa e emocional e, ao viver essa emoção, entramos em contato com as camadas mais profundas de nós mesmos. Se Freud interpretava os sonhos apenas como formas de descobrir instintos sexuais reprimidos, para Jung um sonho pode ter mais dimensões, incluindo arquétipos e símbolos culturais. Disse que Freud interpretava os sonhos no nível objetivo, enquanto Jung o fazia no nível subjetivo. Segundo Jung, se você sonha que está conversando com um velho que você não conhece e que esse homem está lhe contando algo muito importante, significa que você deve ouvir seus conselhos. Esse velho representa o velho sábio, um arquétipo, que deveria ser seu guia, um ajudante. Quando tais arquétipos aparecem em seus sonhos, significa que sua vida está passando por um período de transformação. O inconsciente não é um território inofensivo, portanto, devemos ser cautelosos se quisermos embarcar na jornada da interpretação dos sonhos. É melhor começar com sonhos mais simples e depois avançar para os mais complexos, talvez com a ajuda de um psicoterapeuta. Ao analisar nossos sonhos, podemos entender muito sobre nós mesmos, quem somos por dentro. Podemos aprender coisas que nunca imaginamos sobre nós mesmos. Reserve um tempo para ficar sozinho. Carl Jung nos ensina que a experiência mais elevada e decisiva é estar sozinho consigo mesmo. Você deve ficar sozinho para descobrir o que o sustenta, quando descobrir que não consegue se sustentar. Para Jung, a solidão era muito importante, declarando que para ele é uma forma de cura, fazendo valer a pena viver o resto da vida.
Fofocas vazias drenavam sua energia de Jung e ele muitas vezes preferia a companhia de seus próprios pensamentos. A experiência da solidão lhe dá mais força para enfrentar os desafios da vida, você então entende melhor a causa de qualquer problema que o afeta, descobre quais recursos você tem dentro de si para enfrentar esse problema. Além disso, é um ótimo momento para ter ideias criativas sobre os próximos passos em direção a qualquer coisa que você queira fazer na vida. A solidão é diferente da solidão, sendo a solidão um ato voluntário, enquanto a solidão é uma situação infeliz quando você se sente desconectado das pessoas sem querer. Na solidão, você pode se conhecer muito melhor do que quando está com outras pessoas. Quando você está com outras pessoas, há uma grande chance de você involuntariamente começar a copiar alguns de seus comportamentos, e de alguma forma, sua autenticidade ficará confusa nessa interação. Para nos conhecermos realmente, precisamos de momentos de solidão, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. Devemos tentar ter um espaço pessoal em nossa casa, um espaço onde ninguém nos perturbe, onde possamos meditar, escrever notas pessoais, escrever num diário ou, se isso não for possível, devemos fazer longas caminhadas ao ar livre, sozinhos, de preferência na natureza. Em breve você sentirá os benefícios desse tempo sozinho. E todos nos conheceremos um pouco melhor a cada dia que praticarmos a solidão. Pergunte aos outros o que pensam de você. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: "Não podemos pensar que nos controlamos totalmente." No entanto, um amigo pode facilmente revelar algo sobre nós que não temos a menor ideia. Embora Jung tenha falado muitas vezes sobre os benefícios da solidão, que oferece uma das melhores oportunidades para investigar sua alma, para se conhecer melhor, ele também reconheceu que existem alguns aspectos de nossa personalidade que podem escapar de nós e apenas de outra pessoa, como um amigo, membro da família ou amante pode realmente identificar esses aspectos. Durante sua vida, Jung conheceu diversas pessoas que tiveram forte impacto sobre ele, ajudando-o a se conhecer melhor. Alguns exemplos são duas de suas amantes, Sabina Spielring e Toni Wolff, que foram suas amantes e também suas assistentes. Eles não apenas ajudaram Jung a se compreender melhor emocionalmente, mas também o ajudaram em seu trabalho. Wolff foi quem realmente o ajudou a definir e nomear os conceitos de anima e animus. Nunca devemos negligenciar o papel dos outros na nossa busca de nos conhecermos melhor. Por exemplo, você pode pensar que é uma pessoa gentil e um ótimo ouvinte. Para testar se isso é verdade, pergunte ao seu amigo mais próximo o que ele pensa sobre isso. Eles podem muito bem lhe dizer que, sim, eles sabem que você se preocupa com eles e podem contar com você quando tiverem problemas sérios, mas, quando tentam lhe contar mais detalhes sobre os problemas que enfrentam, você fica ansioso demais para tentar e resolver os problemas, encurtando o discurso em vez de deixá-los explicar adequadamente ou desabafar, o que muitas vezes pode ser mais útil do que tentar oferecer soluções baseadas em informações parciais. O que os outros podem nos dizer sobre nós mesmos pode às vezes ser desconfortável para ouvir, mas precisamos perguntar de qualquer maneira, e pedir uma resposta honesta, se realmente quisermos saber as duras verdades sobre nós mesmos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida. E para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a antiga sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.